Galera, o que foi esse capítulo 1059 de One Piece? Cara, foi uma parada muito surpreendente. Assim, acho que ninguém conseguia esperar tudo o que aconteceu aqui. Foi sensacional. Sério, eu amei esse capítulo. É algo que me pegou completamente desprevenido e temos muita coisa para comentar. Mas antes, eu queria falar sobre algo que me incomodou um pouquinho. Eu não costumo falar sobre as histórias de capa aqui, né? Pelo menos não dessa, que é porque não tá me interessando, sabe? Essa história da Germa e tudo mais. Eu não, sabe? Tantas histórias de capa pro Oda contar, ele resolve contar justamente desses caras fugindo de Whole Cake, sei lá. Eu não tava dando muita bola. Mas eu preciso comentar uma coisa que me incomodou bastante, que foi esse negócio do Caesar ali conseguir é, enganar afetar, né, o Katakuri e o Oven pra eles meio que se atacarem. Tipo, o Katakuri que tem um hack de visão avançado, tá ligado? Sendo pego por um truque tão bobo desse, tá ligado? Eu achei meio estranho, meio idiota, mas enfim. É só mais uma prova de como essa história de capa realmente não foi a melhor das escolhas. Mas vamos lá pro capítulo sensacional, o 1059 de One Piece, né? Começamos ali com o Marco, né? Um dos grandes destaques do arco de Wano aí, um dos personagens mais queridos pelos fãs aí. Então a gente vê como ele retornou para a terra natal do Barba Branca, né? Onde ele está ficando por agora, né? Agora que ele meio que se aposentou dessa vida de pirata. Então ele pega carona com o Shanks, já que ele tá todo debilitado, né? O que é muito bom, né? E novamente nós temos um pedido do Shanks pro Marco se juntar à sua tripulação, mostrando ali todo o reconhecimento que o Shanks tem, né? Pela força do Marco, sabe? O que é um negócio sensacional. A gente sabe que o Shanks, ele meio que tem um dedo muito bom para escolher companheiros, já que a sua tripulação é considerada como inexpugnável. Então o fato dele realmente querer o Marco, cada vez que ele se encontra, ele pede para o Marco se juntar a essa tripulação, mostra ali um reconhecimento que é bastante admirável. E só que o Marco recusa novamente, né? Mesmo ele já não estando mais fazendo parte do Barba Branca, que, né, foi uma tripulação que é uma tripulação que já não existe mais, não está mais em ação. Ele diz que não quer mais ser babá de grandes piratas, né? Porque de fato foi isso que ele fez nos últimos anos de vida do Barba Branca, né? Ele, como médico, passou a cuidar dele e tudo mais. E o Shanks, como a gente bem sabe, não é um cara fácil de lidar. E provavelmente o Ben Beckman também se incomoda bastante. Então ele não tá mais interessado nesse tipo de vida, né? Mas eu ainda acredito que o personagem irá retornar pro arco final. Beleza? Então a gente retrocede um pouco também depois disso, né? E mostrando a despedida dele, né? Dele do Luffy. Que eu achei um momento assim muito bonito, muito legal, né? Porque a gente teve poucas interações entre eles durante a guerra ali, né? Devido a tudo que estava acontecendo. Mas o Marco ele se despede do Luffy, né? E o Luffy ele se lembra, mesmo ele estando em choque, né? Um momento de paralisação, né? Durante a guerra de Marineford, ele lembra do Marco, de como ele salvou a vida do Luffy, né? Ele ajudou o Luffy a escapar e o Luffy agradece por isso e o Marco ele fala como o Ace estaria orgulhoso do seu irmão. Cara, que eu sinceramente achei um momento muito bonito dos dois, cara. Eu gostei de ver isso, é algo que eu esperava ter visto mais durante a guerra, mas essa cena compensou bastante isso. E o Marco tem uma fala interessante aqui sobre agora esse mundo da pirataria, né? Ele está nas mãos dessa nova geração, né, do Luffy, do Kid e do Law. Mostra como o Marco e o Shanks eles têm uma certa visão similar, né? Eles também estão curiosos, empolgados, meio que guiando essa nova geração para criar uma nova era
de piratas, né? Eu achei bem legal isso, né? O Jimby também conversa um pouquinho ali com o Marco. Bem legal essa cena. Gostei bastante. E aí começa a parte ruim, né? Então nós temos uma despedida muito boa. E agora vemos novamente a questão do Yamato. Eu sei que é chato comentar isso de novo, mas o Oda insistiu em tentar se desculpar desse ato covarde dele. Tentou se redimir ali, né? Criando uma justificativa para o Yamato não ter partido com os Mugiwaras, né? Que a verdade é que ele ficou lá para conseguir proteger o Wano, visto que agora o país está mais aberto, não está mais protegido pelo Kaido, e então ele está lá para realmente proteger o Momonosuke e toda a ilha, né? Que, cara, beleza, dá pra entender, mas assim, tem os Minks, tem os Bainhas Vermelhas, sabe? Tipo, não havia necessidade disso, né? Vamos falar a verdade. Isso foi só uma desculpa. Isso aí tem cara de dos caras executivos lá falando, ó, a gente teve uma reação negativa com o Yamato não se juntando à tripulação, então cria aí uma desculpa que eles possam aceitar, mas não, gente, a gente não vai aceitar isso, tá? O Yamato deveria estar no mar com o Luffy, beleza? E não ter ficado em Wano, um personagem tão interessante, tão rico, que possivelmente teve uma interação muito boa com os personagens, iria se encaixar perfeitamente na tripulação, mas isso seria importante, sabe? Um personagem desse representando tanta coisa, mas não, vocês optaram por simplesmente jogar o personagem de lado. É algo decepcionante, é algo covarde e que não existe desculpa que nos faça aceitar isso, beleza? Essa foi, pra mim, a pior parte do capítulo. Realmente não havia necessidade nenhuma disso, tá? Mas, enfim, vamos seguir em frente, que me dá até um desgosto falar dessas coisas. Vamos pra parte boa e a parte mais surpreendente do capítulo, a parte que mais temos coisas pra comentar, né? Que é a aparição do Barba Negra. Finalmente esse cara apareceu, finalmente descobrimos do que ele estava atrás, né? Apesar de ter sido uma revelação meio inesperada, né? Tipo, Pluton, o território da Big Mom, Poneglyphs, tanta coisa que a gente imaginou que ele poderia estar indo atrás, e na verdade o que ele realmente queria era os poderes da boa Hancock, né? Que foi um dos grandes destaques desse capítulo, né? Então, uma coisa que eu quero comentar também é como o Oda, nesses primeiros capítulos aqui da saga final, ele está preparando o terreno muito bem. Sério, ele está mostrando as consequências, né, da queda dos Yonkous, mostrando como está a situação do mundo com os revolucionários, com a marinha entrando em choque, né, o mundo colapsando, e mostrando o destino de cada Shichibukai, né? A gente teve a Cross Guild, né? A gente teve o Bug como Yonkou, e agora nós temos o destino da boa Hancock, né? Então eu tô gostando bastante de como o Oda está organizando, né, nos situando, né, em como está esse mundo agora, né? Preparando ele, mostrando as peças da saga final e como elas podem se seguir daqui pra frente. Tô gostando bastante disso. Então o foco desse capítulo realmente foi o destino da boa Hancock, né? Mostrar a situação do Barba Negra, né? O que ele estava planejando todo esse tempo. Faz sentido como personagem, né? Porque a sua tripulação é conhecida como os Caçadores de Akumas no Mi. De alguma forma, o Barba Negra descobriu como roubar os poderes dos usuários, né? E está fazendo isso, caçando grandes usuários de Akumas no Mi para que os seus tripulantes tenham esses poderes e ele se torne assim a tripulação mais poderosa do mundo, né? Porque ele tem essa ideia de que as frutas são o verdadeiro poder do mundo de One Piece. E acho que pode ser uma das razões
da sua derrota no final, né? Ele se torna tão dependente das suas Akumas no Mi que ele não aprimora o seu Haki, e o Haki vai acabar se sobressaindo. Mas enfim, isso é só uma teoria minha. Vamos dar procedimento ao que está acontecendo. Então, né, a última vez que a gente viu a Boa Hancock, a sua ilha estava cercada pela marinha, né, e elas estão ali entrando em combate, né, temos um vice-almirante comandando tudo ali, o Kobe está presente, e a Boa Hancock é aconselhada a fugir do combate, mas claro, ela como uma guerreira, como uma pirata, ela se recusa a fazer isso, né? E, bom, o que muda tudo nesse cenário, né? Que, claro, a gente imaginava que a Boa Hancock conseguiria escapar dessa situação facilmente, até por conta do seu poder, que é, tipo, excelente para se lidar com exércitos, né? Mas o Barba Negra aparece repentinamente, assim. Eu realmente não esperava que o personagem fosse aparecer agora dessa forma, beleza? Ele aparece com a Catarina Devon, né? E o Vasco, né? Então os dois estão lá, os dois comandantes, para eles roubarem a fruta da Boa Hancock. E é interessante aqui, a gente não sabe como o Barba Negra faz isso ainda não foi explicado, mas ele diz que ele precisa dela viva para fazer isso. É interessante isso. Então talvez ele tenha descoberto um jeito de roubar a fruta do usuário sem ter que matá-lo. Ou talvez esse seja o único modo que ele consiga fazer isso, né? Tem que ser antes da pessoa morrer, né? Não sei. Enfim, ele quer esse poder, que realmente a gente nunca parou para pensar tanto sobre isso, mas o poder da Boa Hancock basicamente consegue imobilizar qualquer personagem, qualquer oponente, né? Você vê durante o combate ali dois comandantes do Barba Negra que não são fracos, né? Que estavam presos no nível 6 de Impel Down, foram assim, ó, imobilizados, tirados de jogada muito rápido, tipo, instantaneamente, tá ligado? E ele quer esse poder para si, ele reconhece o potencial dessa fruta. E aí ele aparece destruindo tudo, ele utiliza a Goru Goru no Mi e a Yami Yami no Mi, assim, de forma impressionante, né? Ele tem um domínio muito grande desses poderes das duas maiores frutas do mundo de One Piece, provavelmente. E aí ele é surpreendido com a chegada dos novos pacifistas, que é outra coisa que eu não estava preparado. Eu realmente não achei que fosse revelado agora, já, né? As novas armas da marinha que irão substituir os Shichibukais, né? A gente imaginava que seriam novas formas, novos modelos de pacifistas, mas assim, tem muita coisa para pensar, para teorizar sobre isso. Ainda não está bem claro o que é esse poder, tá? Então, enquanto o Barba Negra está lá atacando todo mundo, destruindo tudo, né? Aparece esse pacifista que é uma criança, né? Com asas negras e cabelo branco, ou seja, tem ligação direta com a raça extinta do King, né? Praticamente. Que é uma história que a gente não teve aprofundamento, certo? A gente sabe que a Marinha acabou sendo responsável pela extinção dessa raça, mas é possível que durante o ataque lá eles tenham pego a genética, o sangue, sei lá, alguma coisa dessa raça, estudado e feito o Dr. Vegapunk fazer experimentos genéticos para criar essas novas armas, né? Então é meio que uma mistura da raça do King, né, que é tão rara, tão poderosa, com talvez experimentos genéticos dos próprios Shichibukais, né? Porque essa versão pacifista aqui que a gente vê é a Boa Hancock criança, né? Essa é a aparência dela. Então vai ser uma mistura disso, sabe? De, quem sabe, diversas raças, principalmente a do King, e com a genética dos Shichibukais e com o poder do laser do Kizaru e quem sabe até dos outros almirantes, sabe? Que ele conseguiu replicar
É um negócio impressionante, assim, tipo, tem uma força absurda, né? A gente vê que mesmo tendo a aparência de uma criança, usando a espada, ele cortou uma montanha no meio, tá ligado? E o Barba Negra foi forçado a utilizar uma o haki do armamento para se proteger, né? Que aí tá mais uma confirmação para aqueles que tinham dúvidas, o Barba Negra consegue sim utilizar haki, tá? Não tinha a menor dúvida sobre isso. Mas beleza, ele sabe usar haki, ele se protege do ataque, ele fica até meio em choque assim no começo, né? E aí ele usa seu Black Hole, ele destrói tudo, porque ele é realmente um cara muito insano, é tipo um Yonko atacando ali. É um negócio brutal, assim, porque a gente vê poucas vezes o Barba Negra em ação, assim, direta, né? Sempre mais por trás dos panos. Aqui não, ele foi fazer um ataque direto e brutal, sabe? Foi cruel, assim, foi realmente um negócio de pirata mesmo, sabe? Aquele pirata estereotipão, assim, bem maligno, né? Foi bem vilanesco. Eu gostei bastante dessa aparição dele, sabe? Eu acho que ele vai ser realmente o maior vilão de One Piece. É a maior ameaça pro Luffy agora, nesse cenário de hoje. Então, vamos ver o que o Oda tem reservado para esse personagem. Mas, continuando, né? A Boa Hancock, ela não se intimida pela presença do Barba Negra ali, né? Então ela imobiliza todo mundo, incluindo os seus comandantes. Só que o Barba Negra, ele não é afetado, né? Ele tem uma resistência ao charme da Boa Hancock e ele imediatamente imobiliza ela, cara. É tipo um negócio surpreendente, assim, com a facilidade que ele derrota ela, né? Tipo, ele só pega ela pelo pescoço, tira o seu poder e pronto, acabou. Ele basicamente podia matar ela ali facilmente. E é algo que ele pretendia fazer, a gente vê aquela cara de psicopata deles. Tem umas expressões do Barba Negra que dão medo real, tá ligado? É bem assustador. Mas daí ele tá com ela imobilizada, a gente tem a revelação das novas recompensas do Barba Negra e da Boa Hancock, né? Então realmente o Barba Negra teve uma atualização de recompensa que era o imaginado, já que ele não poderia ter recompensa abaixo do Luffy, né? Que teve um aumento gigantesco e havia ultrapassado a sua antiga recompensa. Então agora ele está ali próximo aos 4 bi, né? Então tá 3 bilhões 996 milhões de berries, que é uma recompensa altíssima. E provavelmente ele vai ter um aumento ainda maior. Quem sabe depois de tudo isso, né? A gente sabe o que aconteceu no final, então vai ter mais um aumento daqui a pouco. E a Boa Hancock teve uma recompensa ali atualizada para 1 bilhão 659 milhões, tá? Eu acho que é o mesmo número do Crocodile, se eu não estou enganado, tá? O que é surpreendente, eu não imaginava que ela fosse ter uma recompensa tão alta, beleza? Mas que bom que ela tem, gostei disso. Só que você vê, né, que a diferença de poderes ali, cara, como ela não representa nenhum tipo de ameaça para ele. E aí temos algumas revelações importantes aqui. Temos algumas revelações temos algumas revelações importantes aqui, que é a relação do Barba Negra com o Kobe, que eu realmente fiquei bem surpreendido com essa revelação, tá? Eu não esperava de forma alguma que esses dois personagens estivessem interligados de alguma forma. Então a gente descobre que, talvez sem a intenção, o Kobe acabou ajudando o Barba Negra a conquistar a Ilha da Caveira, lá que eu esqueci o nome, a antiga ilha que era dominada pelo Zebek no passado e agora pertence a ele. O Kobe teve um papel fundamental nisso e o Barba Negra meio que respeita o Kobe por isso, tem ali quase que uma dívida, né? Por isso que ele não mata o Kobe. Então a Boa Hancock faz outra revelação também sobre a natureza dos seus poderes, dizendo que se ela morresse, mesmo que outra pessoa tivesse seus poderes, não iria ser capaz de desfazer, né, descongelar as pessoas, né, despetrificar as pessoas, nem sei se a palavra existe, mas enfim, tirar as pessoas daquela situação
tá? Só ela conseguiria realmente fazer isso. E aí o Barba Negra, ele, né, fica aí em dúvida por um segundo só se mata ela, se obriga ela, o que ele vai fazer. Mas ele no final acaba decidindo, vou te matar mesmo então, já que não tem jeito, sabe? Mostra como ele não tá nem aí realmente pros seus companheiros. São mais ferramentas do que amigos de verdade, sabe? É bem legal isso, né? E o Kobe, ele fica realmente em uma situação desesperadora, porque ele quer salvar os seus colegas, né? Os outros marinheiros que foram atingidos pelo ataque da Hancock. E ele reconhece o nível de ameaça que esse poder representa. Então imagina nas mãos do Barba Negra. E aí a gente fica, caralho, o que vai acontecer agora, né? E aí aparece o homem, o rei das trevas, Rayleigh, o braço direito do rei dos piratas, do Goldie Roger. Cara, mano, de todas as coisas que podiam acontecer, a aparição dele não era algo que eu conseguiria pensar. Cara, eu adoro o Rayleigh, cara. A presença dele ali, imponente, foi muito massa. Ele falando, chamando o Barba, tipo, diminuindo o Barba Negra, né, de ajudante do Barba Branca, né, mostrando como ele realmente não gosta desse tipo de pirata, né, desprezando o Barba Negra e, cara, deixando o Barba Negra assustado. Que o Barba Negra é um covarde, tá? Vale ressaltar isso também. Ele é um covarde, tá? Por diversas vezes ele se assusta, ele evita combates, enfim. Ele fica com medo, o Kobe fica em choque, né? E, cara, muito massa, e faz sentido ele estar ali também, porque ele e a Hancock criaram um laço ali, né? Graças ao Luffy. Muito incrível isso, cara. Não, eu nem esperava que esse personagem fosse voltar aqui na história, né? Muito menos dessa forma. Mas muito legal, então a sua mera presença consegue espantar o Barba Negra, tá ligado? Da mesma forma que o Shanks fez isso lá em Marineford. Incrível, sensacional, cara. É realmente um negócio assim maravilhoso. Eu adoro esse personagem, adoro. E o mais legal ainda foi que depois, né, que o Barba Negra escapa, o Rayleigh comenta ali com a Hancock que ele realmente não conseguiria derrotar o Barba Negra nos dias de hoje. Ele comenta, né? Ele já está mais enferrujado, ele está aposentado há muito tempo, ele já é um senhor de idade. Então ele não teria chances de fato contra o Barba Negra se eles entrassem em combate, que é algo que a gente já conseguiria imaginar. Só que o nome dele é tão imponente, tão poderoso, ele tem tanta presença, que ele é uma lenda viva, tá ligado? Uma das poucas lendas vivas que existem no mundo de One Piece hoje, tá ligado? Enquanto o Barba Negra e o Shanks, eles estão construindo o seu nome, o Luffy, o Rayleigh, ele já conquistou tudo, tá ligado? Então a sua mera presença é capaz de espantar figurões desse mundo como o Barba Negra, tá ligado? Então eu achei sensacional, eu gostei dele reconhecendo isso, né? Deixando claro, gente, o Rayleigh não é mais tudo isso, sabe? É um personagem que já foi muito poderoso, mas hoje em dia eles não está mais no seu auge, tá? Então, tipo, é uma forma de também não diminuir o Barba Negra, né? Mostrando ali que ele agiu mais como um covarde para evitar o combate, que é algo que ele sempre faz. Mas beleza, a gente tem também a informação de que a Shukyako, né? Eu esqueci o nome, a mulher do bar lá de Shabold, né, amiga do Rayleigh, ela era a ex-líder das Amazonas ali, né, a ex-capitã do bando das Amazon Lily ali, que é algo que eu achei meio assim jogado do nada, meio que isso foi revelado, mas beleza, ok, nada demais pra mim, só que é mais pra dizer que, ó, gente, tinha aquela teoria de que ela era ex-membro do Zebek, né, dos Piratas Rocks, e não, ela era capitã das Amazon Lily mesmo, é tipo a antecessora da Hancock, né, e acho que foi mais pra deixar isso claro, quem que é essa figura misteriosa, né, essa dona de bar ali de Shabold, que gerou tantas e tantas teorias sobre a sua origem.
Enfim, então tem essa conversa todas com eles. E aí, depois de tudo, é mostrado que o Barba Negra sequestrou o Colby. Então, né, aquele sequestro que foi comentado há muito tempo atrás, durante as notícias do Reverie, foi tido como o Colby. Né? Então, ele está ali preso com o Barba Negra, de alguma forma. Não sabemos se é algo tipo, foi a Barba Negra que impôs isso, se o Colby fez algum tipo de acordo com ele, não sabemos o que aconteceu de fato. Eu quero ver essa relação explorada, tá? Porque eu achei muito interessante e inesperada esses dois personagens terem algum tipo de laço ali, né? Não de amizade, mas tipo, eles têm uma relação ali, um passado. E quero saber mais dessa história, como foi que isso aconteceu, porque é realmente significativo e isso pode ser um gancho para o Luffy entrar ali em combate, em choque com o Barba Negra, né, para eles se encontrarem, já que o Kobe é amigo do Luffy, certo? Então vamos ver como isso vai ser explorado daqui para frente, quais são as motivações do Barba Negra após o seu plano de roubar os poderes da Hancock terem falhado, né? Mas foi assim, um capítulo sensacional, gente. Foi um dos capítulos mais surpreendentes dos últimos anos aí de One Piece. Realmente muita coisa aconteceu, né? As armas pacifistas, a presença do Barba Negra, do Rayleigh, tudo isso, né? Foi algo incrível, tá? Adorei esse capítulo, com alguns pesares ali do Yamato, tudo bem, mas no geral foi um capítulo 10/10 e estou ansioso para o próximo. Beleza, então? Valeu, vamos agora, vai ter uma enxurrada de teorias sobre a nova arma pacifista. Então, como eu disse, eu ainda acredito que seja mais essa questão de mistura de genética dos Shichibukais com as antigas raças a antiga raça do King e com os poderes de Akumas no Mi dos almirantes. Agora ainda só falta um Shichibukai, né, pra gente descobrir o paradeiro, que é o Wii, o suposto filho do Barba Branca. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas esse capítulo foi, ó, maravilhoso. Beleza? Valeu, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima.